E aí pessoal, eu sou o Tassi e seja bem-vindo ao Contando Histórias. Hoje eu vou falar sobre uma doença que tá deixando todo mundo em pânico. Será que a próxima pandemia está mais próxima do que a gente pensa? O surgimento de vários surtos da varíola dos macacos nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e vários países da Europa trouxe à memória na humanidade a terrível doença que durante séculos arrasou vidas. A varíola é uma das doenças mais mortais que já existiu, gente. E estudos sobre múmias egípcias sugerem que ela pode estar circulando entre nós há pelo menos 3.000 anos. Mas antes, se você gosta de histórias de crimes, histórias reais, histórias de suspense e de terror, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma história nova. Então, bora pro vídeo! A confirmação de quase 100 casos de varíola da varíola do macaco em 14 países ligou o sinal de alerta das autoridades de saúde no mundo todo. Erradicada do planeta na década de 80. Varíola dos macacos no país. A varíola dos macacos que está se proliferando pelo mundo. Só no século XX, calcula-se que a varíola matou cerca de 300 milhões de pessoas, gente. Mas felizmente, a varíola se tornou a primeira doença erradicada da história há mais de 40.000 anos, quando a Organização Mundial da Saúde, a OMS, que a gente já ouviu falar muito, né, certificou seu fim em 1980, após uma bem-sucedida campanha de vacinação global. Agora, a varíola dos macacos está causando o maior surto da doença já visto na Europa, e cientistas estão investigando o que está acontecendo. No momento, as autoridades médicas afirmam que as chances de uma transmissão descontrolada são baixas e apontam que sua letalidade está longe daquela causada pela varíola humana. Quão mortal é a varíola dos macacos? Essa é a principal pergunta que muitos se fazem, né, gente, quando ouvem falar de uma doença desconhecida, especialmente se ela compartilha o nome com uma das mais mortíferas da história. Felizmente, a varíola dos macacos é muito mais branda do que a versão humana da varíola. Segundo Raul Rivas González, professor de microbiologia da Universidade de Salamanca, na Espanha, a varíola humana tinha duas versões, varíola maior e varíola menor. A varíola maior era mais mortífera, com mortalidade em 30% dos casos de infecção. A menor causava doenças mais leves e raramente levava à morte. Algo parecido acontece com a varíola dos macacos, embora com taxas de mortalidade mais baixas, graças a Deus. Existem duas versões, a da África Ocidental e da África Central. A da África Ocidental é a mais branda, com mortalidade entre 1 e 10%, e parece ser a que está causando o surto na Europa. A da África Central, por outro lado, é mais violenta e perigosa, e pode matar cerca de 20% dos infectados. Jacob Lourenço Morales, diretor do Instituto Universitário de Doenças Tropicais e Saúde Pública das Ilhas Canárias, na Espanha, explica que os níveis mais altos de letalidade estão concentrados em certas populações. Com base nos dados, a maior parte das mortes ocorre em áreas rurais muito pobres na África, e em geral em muitas crianças devido ao seu sistema imunológico menos desenvolvido, disse Morales à BBC News Mundo. Tratamento. Geralmente, ao contrário do coronavírus ou até mesmo da varíola humana, em que o patógeno era altamente transmissível, a varíola dos macacos é menos contagiosa. É um vírus que transmite muito bem entre animais, mas quando ele passa para os seres humanos, ele não tem alta capacidade de transmissão. As autoridades médicas observam que ainda não há muitas informações sobre as possíveis rotas de transmissões entre humanos nos surtos atuais. Até onde se sabe, o vírus é transmitido principalmente por meio de contatos próximos e trocas de fluidos corporais. Muitos dos casos na Europa parecem estar ligados à transmissão sexual, mas todas as vias possíveis estão sendo estudadas, como a transmissão indireta por meio de objetos contaminados e até mesmo aerosóis. Raul Rivas González explica que essa varíola dos macacos é um vírus bastante estável, mas
Mas ele diz também que se trata de um patógeno relativamente novo, que está se acostumando a viver entre nós e que ainda não é especializado em se multiplicar e nos infectar. Então, isso quer dizer que o negócio ainda pode piorar, né, gente? Mas se você tá gostando desse vídeo, se esse vídeo tá te ajudando a se informar sobre essa doença, já deixa o seu like aqui e se inscreve no canal, tá bom? Então, sem enrolação, vamos continuar o vídeo. Sintomas. Em ambas as doenças, o quadro clínico começa de forma semelhante, embora seja um pouco mais leve na varíola dos macacos. Como na maioria das infecções, elas começam com uma febre e também é comum um desconforto corporal, fadiga, dores musculares e dor de garganta. Além disso, em ambas as doenças também se desenvolve as inconfundíveis pústulas cutâneas, as bolinhas na pele, que podem deixar cicatrizes visíveis na pele dos pacientes. Com o passar dos dias, a varíola dos macacos costuma inchar os gânglios linfáticos, tanto cervicais, maxilares, axilares e na virilha. Isso não acontece com a varíola humana. O período de intubação da varíola dos macacos é geralmente de 7 a 14 dias, mas pode variar entre 5 e 21 dias. A varíola foi erradicada graças a uma campanha histórica de vacinação que pôs fim a milhares de anos de mortes causadas pelo patógeno. Como o vírus da varíola do macaco tem relação com a varíola humana, a vacinação contra a varíola também se mostrou eficaz para ambas as doenças. Nesse caso, as pessoas com mais de 55 anos que foram vacinadas contra a varíola humana antes de sua erradicação podem ter uma imunidade considerável contra a varíola dos macacos. Lorenzo Morales diz não haver tratamento específico para a doença, por se tratar de um patógeno que afetava principalmente a África e não aos países desenvolvidos. Não se investiu o suficiente na busca de tratamento, diz ele, né? No entanto, há uma diferença muito grande entre a varíola dos macacos e a que foi erradicada: o avanço da ciência e do conhecimento nos últimos anos. Por centenas de anos, a varíola arrasou vidas sem que a humanidade entendesse o que estava acontecendo. Essa varíola dos macacos é uma doença que conhecemos bem. Talvez para o público em geral ela seja algo novo, mas ela foi descoberta em 1958 e nos últimos anos está sendo bastante estudada, diz Rivas. Mas também, agora que está afetando os países ricos, a Europa, começam a estudar, começam a investir, né? A Organização Mundial da Saúde, a OMS, segue monitorando a disseminação recente da varíola dos macacos. Mais de 100 casos foram confirmados fora das regiões em que a enfermidade é endêmica, em 17 países no total. O surto da doença pegou cientistas de surpresa, gente. As autoridades de saúde do Reino Unido, por exemplo, já contabiliza 57 infectados do dia que a gente está aqui gravando o vídeo, né? Eles chegaram a emitir novas recomendações, pedindo às pessoas infectadas ou que tiveram contato com alguém doente que se isolem por 3 semanas. A Bélgica, pessoal, foi o primeiro país a decretar uma quarentena de 3 semanas para qualquer um que esteja infectado. Depois que um primeiro surto foi identificado no Reino Unido, o vírus passou a ser detectado em vários outros países na Europa, como agências de saúde pública na Espanha, Portugal, Alemanha, Bélgica, França, Holanda, Itália e Suécia, todas confirmando casos. Outras infecções foram anunciadas na Áustria e na Suíça. E a Argentina também informou um primeiro caso suspeito. E para chegar no Brasil, gente, não vai demorar muito não, viu? Susan Hopkins, diretora da Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido, comentou que novos casos estão sendo detectados diariamente e que o vírus já tem se espalhado de forma comunitária no país, ou seja, entre pessoas que não tiveram contato com ninguém que tenha visitado o continente africano, onde a doença é endêmica. O risco para a população em geral
entretanto permanece extremamente baixo, diz ela, né? Vamos acreditar? Não sei. Ainda não está claro por que os surtos estão acontecendo logo agora. Uma possibilidade é que o vírus tenha mudado de alguma forma, embora atualmente haja poucas evidências de que indique a existência de uma nova variante. Outra explicação possível é de que o vírus tenha encontrado o lugar certo na hora certa para se disseminar. Também é possível que a varíola dos macacos se espalhe com mais rapidez do que no passado, por conta da diminuição da cobertura vacinal da varíola comum. Era só o que me faltava, hein, gente? Que história é essa? O que você tá achando disso tudo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e deixa também aqui sugestões de histórias para eu contar aqui para vocês. E se você ainda não se inscreveu aqui nesse canal, se inscreva, que sai histórias como essa durante todas as semanas. É isso, pessoal. Até a próxima história e tchau!